onde teoricamente todo mundo, né, ficou fechado, e naquele momento, talvez com certeza você vai lembrar, a Selic estava 2%. Sim. Ah, acabou o mercado de consórcio, agora não vai mais existir consórcio. E aquele ano lá o mercado cresceu mais de 10%. Por quê? Porque as pessoas começaram a perceber a necessidade dele ter uma reserva, a necessidade dele ter um outro patrimônio alugado, a necessidade dele ter saído do aluguel e ter o imóvel próprio. Então, isso abriu o horizonte e aí, obviamente, o produto entra como uma luva para poder sair, né? Tirar sonho do papel e virar realidade. E aí, tirando o sonho do papel, entrando em realidade, né? Falando agora para o corretor de seguros, que ele está falando de diversificação, sim, de crescimento de carteira, aquele cliente, o corretor de seguros que é do automóvel, como é que ele pode estar começando? Wagner, eu não sei de nada de consórcio, eu sou altamente verde, mas eu quero entrar nesse ramo. Como é que o Banco Orbrais pode estar ajudando a esse corretor para estar sendo até players, tá, né, no mercado, está se destacando, referência no mercado? Bom, primeiro nós temos uma plataforma, uma plataforma online chamada Treina Consórcio. Sim. E nós ensinamos o corretor o que é o consórcio, né? Eu gosto de ouvir, muito bacana no consórcio a gente tem lá o nosso contrato. Sim. Quando a gente está conversando com o corretor, me passa as condições gerais. Eu não, é o contrato, eu vou te passar, mas então a gente ensina para o cara, para o corretor, né, o que é o consórcio. E na nossa plataforma, recentemente, a gente colocou uma certificação de venda de consórcio, onde eu ensino o produto, mas eu ensino como vender o produto. Legal. E aí a gente coloca lá pílulas, a gente tem lá como o cara faz um post, como que ele faz uma chamada de WhatsApp, como que ele começa. Então, os primeiros passos que ele pode fazer ali, a gente faz isso de forma online. Além disso, nós temos o gestor responsável pelo parceiro. E como você falou, não é um gestor que cuida de 400, 500, 600 parceiros. Então ele tem poucos parceiros ali para que ele realmente possa pegar na mão e possa conduzir esse cara, ele olhar para a carteira dele, olhar para o mercado dele, olhar para a rede de relacionamento, né? Começa pela rede de relacionamento. Sim, né? Com certeza. Então ali a gente dá algumas dicas e a gente realmente pega na mão para poder fazer com que o cara ganhe dinheiro, mas ganhe dinheiro com segurança. Legal. Né? Falando de rede de relacionamento, você tem alguma história aí do corretor que perdeu um grande consórcio ou até conseguiu vender no momento certo, ou então, cara, chegou atrasado? Acho que isso deve acontecer muito. Augusto, a gente tem muito. Eu tenho um exemplo recente, né? Um corretor nosso, parceiro no Nordeste, inclusive. E o primeiro ponto que a gente falou com ele, cara, olha para sua carteira. Mas como é que eu olho para minha carteira? Você não é automoveleiro? Você não vende bastante seguro de automóvel? Vendo? Quais são os clientes que estão comprando de você? Começa a olhar para a nota fiscal dele. Então, olhando para a nota fiscal, você vai saber se esse cara financiou. Se ele financiou e você conhece a vida dele, tem cliente que tem 20 anos, 30 anos com corretor. Sim. Então, eu sei que o cara troca de 2 em 2 anos. Por que não agora, que você acabou de perder a oportunidade de oferecer o consórcio para ele, já que ele financiou, está escrito na nota fiscal? Por que não agora conversar com ele sobre a próxima troca do carro daqui 2 anos? Legal. Eu tiro a ansiedade dele de, o consórcio demora um pouco mais, mas é só daqui 2 anos, você ia trocar mesmo, ou 3 anos? Então ele começa por aí. E aí o corretor começou a fazer esse trabalho na carteira dele. Todo cliente que chegava nota fiscal, ele olhava a nota fiscal. Bom, recebeu lá um cliente dele, acho que 40 itens segurados na corretora. Ele recebeu 2 notas fiscais de caminhões para poder fazer o endosso. Rapaz, quando ele bateu o olho, aí ele viu lá o nome de uma outra administradora de consórcio e falou, não acredito. Ligou pro cliente, falou, rapaz, você fechou consórcio no banco? Aí ele, pois é, fechei. Então, pois é, mas eu trabalho com consórcio. Eu falei, bom, peraí. Tem 10 anos que eu tô contigo, você nunca falou para mim que vendia consórcio. Então, os próximos agora serão com você. Então, esse olhar para a carteira despertou nele algo que ele não estava percebendo. Sim. O cliente dele estava comprando com alguém. Por que não comprar com ele? Deve ter sido uma dor muito grande. Nossa. Pô, 2 caminhões. Se fosse, 2 caminhões. Eu vou falar. Assim, carga pesada. Quanto é mais ou menos que ele deixou de faturar aí? Então, nessas 2 vendas aí, deu mais ou menos 15 mil reais que ele deixou de faturar. Só que os 15 mil reais, a gente estava conversando no bate-papo, né? Ele falou, cara, 15 mil reais é a comissão da frota toda. 2 itens. Se eu tivesse vendido via consórcio, eu tinha tirado a comissão que eu ganhei como seguro na frota toda. Né? Caramba. Então, é uma excelente oportunidade
começar olhando para a própria carteira. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Um outro exemplo bacana é um parceiro, ele inclusive tem 3 anos, que é um parceiro nosso, encontrei com ele aqui no Conec, e ele falou assim, pô, até que fim eu entendi o que você falou. Pô, fui conversar com a minha rede de relacionamento, amigo que joga poker comigo, e, pô, falando lá, comecei a falar do consórcio, e, pô, eu tô querendo mesmo isso aí. Pô, enfim, ele vendeu 2 milhões para um cliente que era amigo dele, que ele aproveitou o momento do poker e falou o que ele estava fazendo. Eu acho que a gente deixa muitas vezes passar algumas coisas percebidas, a pessoa te vê como bem sucedido, sabe que você tem um bom negócio, mas não sabe todos os produtos que você trabalha. E querendo ou não, ele pode estar comprando de alguém, né? E 2 milhões que ele vendeu, Wagner, quanto ele tirou de comissão aí? Ó, bom, pelo menos aqui com a gente, coloque 4% em cima de 2 milhões de reais. Eric, bote aí o valor aí, Eric, na calculadora e diga daqui a pouco quanto foi. Então, é uma boa quantia. É uma boa quantia. Então, corretor de seguros, o que está faltando para você começar segunda-feira para vender? Se cadastrar, tá aqui o link. Se cadastra no Bancorbras para começar a vender e ganhar essa bolada, né? Essa bolada. E por que não? Porque você, corretor, tem essa rede de relacionamentos. Isso pode ser dentro de casa, nos seus familiares, porque eles trocam de carro. Teus familiares trocam de carro? Todos. Teus tios, Todos. teus primos trocam de carro? Todo mundo troca. Né? Sim. Vou te dar um dado interessante. A ABAC, né, que é a Associação das Administradoras de Consórcio, divulgou um dado. O ano passado, por exemplo, de cada 10 carros financiados, 3,9, ou seja, 4 carros, arredondando, 4 carros foi via consórcio. Então imagina que de cada 10 amigos seu que você conhece que fez um financiamento, 4 estavam fazendo financiamento via consórcio. De cada 10 clientes da sua carteira que passou para você fazer um seguro, que te entregou a nota fiscal, que foi financiado, 4 já comprou com consórcio. Então, é um dado extremamente interessante para você poder olhar. Poxa, de 10 está entrando aqui, 4 poderia ser meu, né? Agora, outro dado legal. No empresarial ou no residencial, imóvel, enfim, esse número está em torno de 20%. Então, imagina de cada 10 casas financiadas, 20% das casas já foi através de consórcio. É muita coisa, muita coisa. O Eric tá mostrando na cara. Vem cá, traz aí, Eric. Dá pra tirar? Pega aí, o Wagner. Vai, tira aí. Olha quanto ele ganhou de comissionamento. Dá pra focar, Eric? Dá pra focar. 80K. Corretor, tá bom pra você essa comissão? Dá pra começar a tirar algum projeto do papel? Dá pra começar? Rapaz, dá pra começar. Vamos vender consórcio, viu? Vou vender, viu, meu patrão? Tem que vender. Aí, falando em consórcio, tá? A gente falou muito de consórcio de automóvel, consórcio de imóvel. Quais são os tipos de consórcio que a Bancorbras oferece para os corretores de seguros para estar à venda? Perfeito. Tá? Vou começar por aí. Aí depois a gente vai falar aqui alguns específicos. Porque só a Bancorbras sabe fazer, tem um estilo de venda consultiva e planejada para o cliente, principalmente de imóvel. Isso aí. Mas vamos por partes. Quais são os tipos de consórcio que o Bancorbras tem? Hoje a gente atua na carteira de bens móveis, que aí dentro do bens móveis a gente tem o automóvel, a lancha, o avião, o jet ski, a moto, caminhonete, enfim, então ali aquele de bens móveis. Tem um mercado novo, inclusive, que a gente tem atuado, que são drones, né? Então é possível você fazer hoje uma aquisição de um consórcio para você poder adquirir o drone, então a gente também trabalha. Eric, tá ouvindo aí, né? Olha, o Eric tem um drone boladão. Quanto foi teu drone, Eric? Olha aí. 8 mil. 8 mil. Olha aí. Tem drones de 200 mil reais. Olha aí. Que é o drone... Vamos ter um drone de 200 mil reais, Paulo? Tá sobrevoando aqui o Conec, ó. Botar pra 2 anos. Dá pra fazer esse planejamento, dá pra gente conseguir? Consegue. Garoto. Com o Bancorbras você consegue tudo, né? Mas é que a gente senta e personaliza. Perfeito. Logo depois vamos sentar nós 3 aqui pra gente... fazer um upgrade aqui. De drone. Do drone, dos equipamentos aqui. Falando só em drone, equipamento como audiovisual, fone... Então, hoje existe já esse produto, né? Existe o consórcio para isso, hoje a gente não trabalha ainda com esse produto. Por enquanto, né? Tá na esteira. Garoto. Você me forma, viu? Cliente potencial. Não, já tô aqui, vou ficar esperando. Augusto, deu certo, já tem o seu produto, tá pronto. Potencial. Já sou cliente, já certo.
Bom, o outro segmento que a gente trabalha muito forte é o consórcio de serviço. Sim. Então, no consórcio de serviço, a cirurgia plástica, né? Um dado interessante, né? Toda vez que a gente fala do consórcio de serviço, as pessoas falam assim, cirurgia plástica. Hoje, pouco mais de 50% do consórcio de serviço é utilizado para pequenas reformas. Então, o cara tem lá o apartamento que ele está querendo mexer alguma coisa, então ele pode usar o consórcio de serviço, ele vai pagar o pedreiro à vista, ele vai pagar o marceneiro à vista, tudo ele faz à vista, mas para o consórcio ele está pagando, por exemplo, em 48 meses. Entendi. Viagem, ele pode usar o consórcio de serviço. Festa de casamento, ele pode usar o consórcio de serviço. Casei recentemente, que inclusive, acho que a minha esposa, ela se esqueceu. Aí. Hoje, nós fazemos 6 meses de casamento. Beleza, hein? Parabéns. Um beijo, meu amor. Vamos fazer um coraçãozinho aqui, ó. Olha como fica lá, ó. Cadê, Eric? Saiu, vai sair. 6 meses de casado, ó. Que coisa boa. Tá vendo? Parabéns, parabéns. Devia ter feito consórcio. Você ia pagar tudo à vista, esse é o ponto. Eu paguei, graças a Deus, deu certo. Então tudo deu certo. Tudo deu certo. Então o consórcio por exemplo, para festa de casamento, pode ser utilizado consórcio para uma viagem internacional. Porque imagina, se você for lá igual esse nosso parceiro lá, o corretor, que ia levar o filho para Disney. Se ele for ir numa agência, no máximo em 10 vezes ele vai financiar. Sim. Né? E ele pode comprar, com o poder de comprar à vista, tem um desconto, e com a gente ele está fazendo isso em 48 meses. Sabia que o Fernandinho, né, o meu enteado, filho da Elaine, todo dia ele tem oração querendo ir para Disney. Olha aí. Não foi à toa que a gente está aqui conversando hoje. Não foi. Então a gente também tem atuado bastante, é um segmento que tem crescido e a gente tem acompanhado o mercado. E o terceiro, que é o nosso carro-chefe, né, o produto onde a gente especializou, que é o consórcio de bens imóveis. Que aí no bens imóveis ele pode utilizar para aquisição, reforma, construção, né? Aquisição, eu acho muito bacana a gente falar isso, né? O brasileiro, ele começou a virar a chave no automóvel. Então o automóvel ele começou a olhar para o consórcio e falar assim, poxa, eu posso trocar o meu carro sem pagar juros, né? No imóvel ele está começando a perceber que ele pode tirar essa agonia dele de quando eu decidir ter a casa, eu correr lá e pagar 2 imóveis para o banco ficar com 1. Né? Então a gente começou a ver esse movimento. O segundo movimento é que ele começou a perceber que ele pode sair da dívida, já que ele não conseguiu naquele momento, ele pode sair da dívida vermelha para a dívida azul. Ao invés de ele pagar 3 imóveis, né, no 35 anos de financiamento, por que não num período menor pagar o imóvel dele mais uma taxa de administração que não dá. Se eu tiver um financiamento já, porque assim, poxa, já financei minha casa, já vou ter que pagar meus 3 imóveis, meu apartamento, e agora? O que eu vou fazer? É isso. Eu posso fazer um consórcio e estar quitando o meu financiamento. Exato. E dar aquela respirada, graças a Deus, que eu já estou só com a taxa de administração. Sair da dívida vermelha, eu tô na azul. Total. Eu dou um exemplo muito bacana, que eu conversando com um amigo e ele fez uma operação comigo. Ele falou o seguinte, meu imóvel foi financiado em 35 anos. E, fala sério, consórcio, eu não sei quanto que eu vou tirar. Eu falei, cara, então vamos fazer o seguinte, o produto que você está comprando aqui comigo é um produto que você vai pagar ele, ao final de 15 anos ele vai estar quitado. Então, já diminui aí. Pronto. Então eu falei para ele o seguinte, se você for azarado, você vai ser o último daqui 15 anos, perfeito? Mesmo assim, você economizou 20 anos da sua vida de juros. Porque quando você quitar, você vai lá, você está com a carta de crédito, quita, e você sai do financiamento e vai vir para o consórcio. Sim. Então, no final de 15 anos, você economizou 20. Resumindo. Mas se tu não fizer nada, é 35. Resumindo, no final só tem a lucrar. É isso aí. Essa é a ideia. Né? Então, primeiro é sair do vermelho e entrar no azul. No azul. Segundo, da minha opinião, posso falar? Pode. Seria alavancagem de patrimônio. Essa é que Era eu falei. isso que vai lá? Essa é a mudança que eu tenho visto que o brasileiro começou a ver no produto essa possibilidade. Imagina que você tem uma Selic de 12,75 ao ano, em que o seu dinheiro aplicado, ele rende muito mais do que a taxa que você paga no consórcio para ter o mesmo dinheiro. Então, não só, né, o corretor de seguros começou a ver isso como oportunidade, mas hoje a gente atende, nós temos grandes parceiros que são os agentes de investimento. Então você tem essas plataformas, grandes corretores de investimento, que fazem a gestão financeira da vida do cliente, que começou a colocar o produto consórcio como sendo um produto para fazer essa alavancagem patrimonial. Né? E aí a gente está vendo aí, tem grandes influências falando sobre essa possibilidade de você, com o seu patrimônio, adquirir o próximo patrimônio, por que não pensar nessa possibilidade? Você está com um capital que está parado, de repente ele é só tijolo.
pode ser que você saia desse só tijolo para ter um segundo imóvel e assim você começa a gerar a sua carteira, que é legal, né? Hoje a gente tem ouvido muito, né? A renda passiva, né? Aquela que você não está trabalhando, mas está gerando negócio para você. Então hoje o consórcio está sendo muito utilizado para fazer essa alavancagem de patrimônio. Pronto, então vamos lá. Eu saio do vermelho e entro no azul. Eu faço a alavancagem de patrimônio, certo? Sim. Mas se eu quiser que o consórcio trabalhe para mim, Perfeito. eu tenho uma construtora, quero começar no outro ramo, outra atividade, quero construir casas, prédios, hospitais, eu preciso de um dinheiro, preciso de 10 milhões, 5 milhões. Será que o Bancobras pode me ajudar? Pode ajudar muito. E é legal, assim, esse é um ponto muito bacana. A gente tem visto, porque hoje, onde que o cliente, pessoa jurídica, ele ia geralmente? Ia no banco, e lá no banco ele tinha lá a oportunidade de pegar um capital de giro, né, ou deixar um bem dele e fazer um financiamento, e a gente sabe que a taxa bancária é uma taxa que ela está atrelada a Selic, então é uma taxa muito alta. E então o cliente começou a ver no consórcio essa possibilidade. O que nós desmistificamos com esse cliente? É que ele pensa, tirar da cabeça dele aquela assim, mas esse eu não vou contemplar nunca. Não. A gente pode sentar com o cliente e fazer esse desenho junto com ele do histórico, como que o grupo está se comportando, como que estão as médias, e aí a gente começar a planejar o futuro a partir disso. Perfeito. Sabendo que ele não está pagando o juro do financiamento que ele iria fazer, né? Então, nós começamos a atender os nossos clientes nessas modalidades. E faltou um, que talvez você não tenha colocado aí, que são as igrejas. Por exemplo, as igrejas hoje, não sei se mas o corretor com certeza já tem essa informação, hoje uma igreja ela não consegue crédito no mercado financeiro. Lá dentro dos itens que são restritos, a igreja é um dos itens que o mercado financeiro não atende. Então, o que a gente viu, e a gente tem atuado muito forte nesse segmento, é que o pastor começou a pensar em realizar o sonho dele, ou o padre, né, realizar o sonho ali da igreja, juntando, e em algum momento eles iam ter um dinheiro, né? E o consórcio entrou para ser esse, poxa, a gente pode antecipar esse seu sonho. E a gente tem atuado muito forte, né? Recentemente agora, uma igreja lá em Brasília, um cliente que comprou com a gente em 2018, e agora no mês de julho, dia 9 de julho, ele inaugurou a igreja para 4 mil pessoas. Que legal. Agora, olha que ponto interessante, eu acho que esse aqui vale muito a pena, né? Porque hoje o corretor de seguro ele tem isso lá na carteira dele. Por exemplo, essa igreja, por que ela deu o start? Né? Eles tinham o desejo, eles tinham vontade de ter o tempo próprio, mas de repente eles receberam, eu gosto de usar esse termo, eles foram trucados. O dono do imóvel chegou lá, olha, eles estavam lá nesse imóvel há mais de 10 anos. O dono do imóvel chegou e falou assim, cara, o aluguel não é X, é 5 vezes X. Então imagina toda a estrutura, tudo que eles desenvolveram, reformas, ambientação, tudo que preparou fora, né? A divulgação do ponto, conhecimento das pessoas, tudo aquilo ali poderia virar 5 vezes mais no custo dele, ou ele teria que sair de lá, que era o caso deles, eles teriam que sair de lá porque não dava para colocar esse custo, né? Eu gosto de usar esse exemplo, nós temos uma filial em Belo Horizonte, atrás da nossa filial tinha um restaurante, só que eu almoçava naquele restaurante tinha 10 anos, o restaurante já estava lá há 18. Recentemente ele fechou a porta porque o dono do imóvel chegou lá e cobrou muito mais do que ele conseguia pagar, e aí todo o trabalho que ele fez, a gente sabe, por exemplo, um restaurante é referência do bairro, né? Com certeza. Vou passar ali que é mais perto, então tudo que ele construiu foi embora porque ele não conseguia administrar um lugar mais caro. Então, pensar que daqui 5 anos, 6 anos, 10 anos, você pode ter a possibilidade de ter o seu imóvel, de sair do aluguel, né? Vamos pensar, todo contrato de aluguel tem lá uma cláusula que fala, se você for alugar, eu sou o primeiro que estou na frente. Sim. Se ele tem o dinheiro que está lá, ele pode usar o dinheiro para fazer a aquisição. Com certeza. Então, é uma alternativa. Então, a igreja a gente tem trabalhado bastante. Então, você corretor de seguro, que tem aí igrejas que com certeza fazem seguro dos templos, né? Por que não ir lá e começar a conversar com ele, que existe a possibilidade dele tirar o sonho de sair do aluguel ou ampliar, né, o templo lá da igreja para um ambiente maior, usando uma ferramenta que é a ferramenta de consórcio. Perfeito, perfeito. Deixa eu te perguntar, aí voltando um pouco mais para a construção, né, que eu acho fantástico, que a gente começou antes, né, que é a questão do planejamento. Eu quero construir um condomínio de casas. Perfeito. Eu posso planejar, né, no consórcio, com as cotas, as contemplações das cotas. Então vocês fazem todo esse estudo. Exato.
e passa... Teve vários casos, né? Sim. Condomínio de casas, hotéis, vários casos. Conta aí um pouquinho desses cases aí de sucesso e como o corretor pode estar vendendo, que é aquele negócio, né? O corretor sempre tem um network, sempre tem um amigo construtor e diz, cara, eu tenho uma sacada, eu vou oferecer para ele. Sim. Como é que o corretor pode ir agora, que já é cadastrado para comprar, e se na segunda-feira que você não é, ó, o link tá aqui, já se cadastra aqui, ó, ok? Se cadastre para já oferecer para o seu amigo construtor. Fala aí. Então, olhando então sobre essa ótica da consultoria, então a gente vai ajudar o corretor a atender o cliente dele nessa construção da proposta. Porque imagina o seguinte, Augusto, quando o consultor vai construir um imóvel de 10 milhões de reais, ele não precisa de 10 milhões no momento zero. Ele precisa de 10 milhões até o final da obra, que é onde ele vai colocar o último parafuso lá para poder entregar aquela obra. Então a gente consegue construir junto com ele essas tranches de contemplação, onde ele possa estar todo mês, né, ou a cada período lá definido as etapas da obra, ele tem o dinheiro para poder realizar a construção. Então hoje a gente faz o cliente ele tem a possibilidade de, ao contratar, e eu acho isso muito bacana, quando ele faz a contratação conosco, contemplou a primeira cota, eu já pego todas aquelas cotas dele, coloco já no imóvel onde ele vai dar como garantia, e a partir dali a gente começa a fazer as liberações para ele poder construir. Isso ajuda o construtor, porque para cada contemplação é dinheiro que está entrando ali na obra. Então vamos dizer que ele preparou uma obra lá para realizar em 5 etapas, né? Então a gente trabalha a contemplação da primeira etapa. Tem o dinheiro para poder iniciar a primeira cota contemplada, primeira parte já começa a ser liberada, né? Então ele vai contemplando, chegou ao final das contemplações da primeira etapa, não necessariamente ainda chegou ao final da primeira etapa na construção. Sim. Está fazendo a parte da base, então, enquanto isso, a gente já está trabalhando as contemplações da segunda etapa. Esse dinheiro que foi contemplado, ele está sendo atualizado pela Selic. Então, querendo ou não, o dinheiro dele... mas eu já posso pegar? Não. Ele vai pegar na segunda etapa, mas enquanto isso o dinheiro dele a carta dele está sendo atualizada. Então a gente consegue desenvolver isso através do corretor, junto com o cliente, para que ele, cliente, comece a dosar. Porque vamos lá, nós temos um mecanismo no consórcio chamado lance fixo. E nós temos um outro mecanismo no consórcio chamado lance embutido. Então pensa que ele pode ofertar um lance fixo mais baixo. Ao invés dele estar lá na ânsia lá de tirar pelo lance mais alto, ele pode ofertar um lance fixo, que é mais baixo, e esse lance fixo é exatamente igual ao percentual do lance embutido. Ou seja, ele vai contemplar, vai entrar um dinheiro para a obra dele, mas não saiu nada do bolso dele. Ele não precisou desembolsar para poder ofertar lance. Perfeito. Então, a gente começa a trabalhar esses mecanismos para que aquela perspectiva dele de quanto ele ia, teoricamente, investir de lance, possa ser reduzido, inclusive, fazendo um mecanismo de usar lance fixo, usar o lance embutido, e com isso ele não se descapitalizar e poder investir o dinheiro dele para outros tipos de negócio, né? Então, nós ajudamos o corretor a construir essa proposta para o cliente. E aí eu tenho um exemplo muito bacana que eu gosto de usar isso nas palestras que eu tenho feito com o corretor. Nós fechamos uma operação de um hotel na região sul, e a operação foi de 10 milhões de reais para esse hotel. E eu fui de Brasília, né? Nossa sede é em Brasília, eu fui de Brasília, o cliente recebeu o parceiro dele lá de uma outra região, e fechamos toda a operação, e na mesa do cliente tinha uma proposta de Richt Engenharia. Então, e não teve jeito, eu perguntei para ele, falei assim, cara, essa proposta de Richt Engenharia, ele falou, tem quanto tempo que o corretor é seu corretor? Não, tem 20 anos que a gente tem relacionamento com ele. Na hora eu falei assim, cara, imagina, ele sequer foi consultado para poder fazer essa operação. Então se você fez aquela conta inicial lá dos 80 mil reais, faça essa conta agora, pensando em 10 milhões, quanto que ele não ganharia aí de comissão por essa venda do crédito. Porque ele estava fazendo a do Richt Engenharia, então o cara ia construir. Não, peraí, que deu uma dor. A gente estava falando em 2 milhões agora há pouco e mostramos 80k. É isso aí. Agora coloca 10 milhões, pega os 80k lá e faz o upgrade, né? Ô, Eric, faz aí o cálculo de novo aí. E o que é legal disso? Quanto é que ele ganhou de comissão naquela ponte, será? Olha, eu vou chutar aqui. Se ele foi muito bom, ele ganhou uns 20 mil ali. Uns 20 mil reais. Né? Eu acho que ele ganhou uns 20 mil. Mas será que chega perto
do pagamento do consórcio? Ficou distante. Ficou Bem distante. Então, ele vai fazer, ele vai mostrar o número, vai fazer. Bora, então, Eric, fazer. E aí, o que é? É 10 milhões a 4%. 400 mil. Eu sei. 400 mil. E o patrão? 400 mil. 400 mil, eu acho que muitas corretoras não faturam isso por ano. Nossa, o dado ontem foi divulgado, né? 60% das corretoras tem um faturamento de 1 milhão no ano. No ano. A gente está falando aqui de quase meio milhão em um único negócio. E o que é interessante? Relacionamento. Relacionamento ele tinha, tanto que o engenharia estava na mesa. Só faltou oferecer. Só faltou oferecer o produto. Então, o corretor, que eu olho para o corretor de seguro, eu vejo isso. Ele ganhou a confiança do cliente de ter a vida dele protegida, o patrimônio dele protegido, a casa dele protegida, a empresa dele protegida, a saúde dos funcionários dele com proteção via corretor. Por que não agora começar a realizar sonho através do corretor de seguros? Então o relacionamento já tem, conhecimento já que falta, a gente pode ajudar com conhecimento, pegar na mão, né, e ajudar o corretor a ter essa base, esse conhecimento para poder conversar com o cliente, e aí no final é sorrir. Com certeza. Falando nisso, no final sorrir, isso infelizmente está finalizando. Rapaz, vamos marcar um de 2 horas, bora ao vivo? Vamos, 2 será horas. Será um prazer. Novidades vai vir por aí, né? Próximo ano. Vem coisa boa. Vem coisa boa. Vou soltar não, né? Ainda próximo não. Próximo ano. Ó, segue o SeguroCast ele tá dando informações relevantes e sempre de primeira mão. É isso aí. É ou não é? É isso aí. Pode deixar que quando for sair da forminha... De primeira mão, o SeguroCast? Com certeza. Tá fechado? Fechado. Wagner, fala para os corretores de seguros que estão nos assistindo em casa. O que é que ele deve fazer para diversificar e crescer na sua carteira? Então, primeiro, né, entra aqui no link, preenche seus dados, que nós vamos entrar em contato com você para poder a gente mostrar essas oportunidades que, por vezes, elas estão ali, né, na nossa frente, mas a gente não está olhando. Quando a gente traz o conhecimento, quando a gente começa a falar sobre as possibilidades que pode ser feito com o produto, é natural. O que eu mais escuto é isso, Augusto. Cara, eu tenho esse cliente. Então é isso. Então a gente quer ajudar o corretor a ver na carteira dele essas oportunidades que estavam ali prontas, que por vezes alguém está vendendo, alguém está trabalhando no cliente dele. Então a gente faz isso junto com o corretor. Show, perfeito. E você, meu patrão forte, que não segue aí no SeguroCast, dá aquela seguida, dá aquele like e ative o sininho, porque calma que ainda estamos no segundo dia à tarde, vai ter muito mais convidado especial. Vá lá no Instagram do Bancobras e do SeguroCast, @Bancobras e @SeguroCast oficial, que com certeza é feito com muito amor e carinho para você, corretor de seguros, levando leveza ao mercado segurador. É isso aí. Valeu, obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer. Valeu. Realmente. Tchau, tchau.